O Enigma de Oppenheimer, o homem que criou o fim do mundo. No coração do deserto, quando a madrugada ainda era um véu e o vento parecia guardar segredos antigos, um clarão abriu o céu como se 1000 sóis tivessem acordado ao mesmo tempo. E naquele instante, um homem viu sua própria alma refletida no fogo que ele mesmo convocara. Porque o brilho que revela também cega. E se a história insiste em transformar heróis em monstros e monstros em heróis, a jornada de J. Robert Oppenheimer permanece como a prova de que a inteligência é uma lâmina de 2 gumes, capaz de iluminar a verdade e de cortar o destino. E se você quer atravessar esse labirinto entre ciência e consciência, poder e culpa, vida e destruição, inscreva-se agora no Enigma Global e deixe o seu like para seguirmos revelando as tramas que a história preferiu sussurrar em vez de dizer em voz alta. Ele nasceu em Nova York, num lar que misturava o rigor prussiano do pai com a sensibilidade artística da mãe. E talvez por isso tenha aprendido cedo que o mundo não é apenas lógica, mas também forma, cor e ritmo, um mosaico onde a matéria dialoga com a alma. E de tão precoce, o menino colecionava minerais como quem decifra o alfabeto secreto da Terra, até entender que a física era a língua mais próxima do silêncio do universo, uma gramática que organiza o caos em equações. E assim, a Harvard abriu suas bibliotecas e sua fome de leitura o transformou num daqueles espíritos que parecem ter pressa de viver, formando-se com distinção enquanto o resto do mundo ainda aprendia a pronunciar o próprio nome. No Cambridge de Rutherford e no Göttingen de Max Born, ele mergulhou nas camadas invisíveis do real, participando de descobertas que mudariam a maneira como compreendemos moléculas, núcleos, partículas. E nessa dança quântica surgiu a aproximação que carrega seu nome, Born-Oppenheimer. A ideia de que elétrons e núcleos se movem em tempos diferentes, um compasso que permite ouvir cada instrumento da orquestra microscópica sem perder a melodia do todo. E esse ouvido apurado para o essencial o acompanharia por toda a vida, porque Oppenheimer não colecionava apenas respostas, colecionava perguntas que abriam portas. De volta à América, ele escolheu o Sol e o Pó do Oeste, dividindo seu brilho entre Berkeley e Caltech, onde os alunos aprendiam não só a calcular, mas a pensar como se o pensamento também fosse um corpo e precisava de postura, disciplina, silêncio e coragem. E ali a física teórica ganhou sotaque californiano, conversou com Platão em grego e com a Bhagavad Gita em sânscrito. E como toda curiosidade verdadeira não aceita fronteiras, Oppenheimer atravessou a ciência e tocou a metafísica, procurando na filosofia oriental um espelho para o abismo que todo cientista carrega quando percebe que compreender o mundo é também tornar-se responsável por ele. Ao mesmo tempo, a vida insistia em lembrá-lo de sua fragilidade, a saúde que pedia desertos e silêncio, amores que ardiam e se apagavam como constelações inquietas, quebrando e refazendo sua imagem diante de si mesmo, enquanto o mundo, do outro lado do oceano, escurecia sob a marcha de botas e bandeiras que prometiam ordem fabricando destruição. Foi nesse cenário que uma geração de mentes raras entendeu que o século XX estava prestes a mover a agulha do perigo alguns graus para a extinção. E quando a Segunda Guerra Mundial engoliu continentes e certezas, quando o fascismo transformou o Estado em máquina de esmagar vidas, quando a Europa incendiada pediu socorro, a ciência foi convocada a decidir que tipo de verdade escolhe servir. E assim nasceu a estrutura colossal que a história chamaria de Projeto Manhattan. Uma teia de laboratórios e ferrovias, túneis e cifras, reatores e segredos que cruzavam os Estados Unidos como artérias invisíveis, alimentando um coração que batia no alto de uma mesa pobre no Novo México, o coração que Oppenheimer aceitou dirigir. Ele foi escolhido não apenas porque sabia muito, mas porque sabia ouvir, juntar, orquestrar, alinhando Hans Bethe, Enrico Fermi, John von Neumann, Edward Teller e tantos outros num coral onde cada voz tinha um papel e nenhuma dissonância era ignorada. Porque o erro de cálculo ali não era um número fora do lugar, era um destino fora do mapa. No Los Alamos, erguido sobre um antigo colégio, eles precisaram transformar teoria em coisa, suposição em máquina,
hipótese em aço que obedece ao tempo do relâmpago. E nessa oficina do impossível nasceram geometrias que comprimiam o plutônio como uma estrela na palma, engenharias que dobravam o urânio-235 em silêncio letal, matemáticas que previam a queda de uma arma do ventre de um B-29, e o mundo que não sabia de nada continuava sua rotina, enquanto no deserto, longe de olhos e nomes, um grupo de homens e mulheres questionava se um clarão poderia encerrar uma guerra e, junto com ela, abrir uma ferida para sempre. O caminho até a explosão foi uma trilha de dúvidas, protótipos abandonados, como o Thin Man, que exigia um cano impossível, e avanços de precisão quase religiosa, como os explosivos moldados de von Neumann, que fizeram da implosão um ritual de simetria, até que a ideia chamada Fat Man deixasse de ser apenas desenho para tornar-se organismo, e seu irmão Little Boy oferecesse um outro método para a mesma pergunta: quanto vale a vida quando o inimigo avança? Chegou a madrugada do Trinity, e a Jornada del Muerto recebeu a instalação que levaria o apelido de The Gadget, e cada fio, cada parafuso, cada esfera de liga cuidava da respiração do átomo como quem prepara um nascimento sem parteira. E os olhos por trás dos óculos sabiam que ali não era só um teste, era um pórtico entre eras. E quando a contagem terminou, o clarão abriu a pele do mundo, e por um instante o deserto soube o que é ser sol, o ar aprendeu o que é ser vidro, e a poeira descobriu que pode virar nuvem. E naquela luz branca, Oppenheimer sentiu que as palavras dos livros sagrados não descrevem, mas anunciam. E embora o mito repita a frase que ele não disse, a verdade é que a mente dele buscou metáforas maiores do que qualquer uma que pudesse caber numa sala, porque há experiências que não cabem em idioma algum, e foi por isso que muitos sorriram, outros tremeram, alguns choraram, e todos compreenderam que nada voltaria a ser como antes, porque a bomba atômica não era apenas uma arma, era um argumento definitivo sobre a fragilidade da espécie. Dias depois, a política fez sua própria contagem regressiva, e Hiroshima recebeu o peso de um sol artificial, e Nagasaki carregou a repetição que muitos consideram injustificável. E se alguns viram ali o atalho para terminar a guerra sem invadir ilhas, outros viram um espelho escuro onde a vitória tem rosto de luto. E o próprio Oppenheimer, entre a euforia técnica e a náusea moral, começou a perceber que o Criador não escolhe o uso de sua criatura, e que a ciência, quando acerta, aumenta também a responsabilidade de quem a pratica. A guerra acabou em semanas, mas começou para ele uma outra batalha, menos barulhenta, porém mais profunda, porque a paz não sarou a culpa, e a Guerra Fria transformou o medo em doutrina, pressionando a física a multiplicar perigos, enquanto políticos multiplicavam suspeitas, e a palavra comunista virou um carimbo que dispensava provas, e velhos colegas tornaram-se acusadores, e o homem que orquestrou o impossível viu sua credencial de segurança retirada, como se retirassem de um maestro a batuta diante da orquestra que ele mesmo reuniu. No Princeton do Institute for Advanced Study, com Einstein caminhando de passos lentos pelos mesmos jardins, Oppenheimer escolheu uma direção diferente: abrir portas para mentes jovens, construir ambientes onde a discussão valia mais do que a glória. E aquele professor que antes expandia moléculas, agora expandia pessoas. E se a Comissão de Energia Atômica pedia moderação, ele pedia prudência. Se o mundo cobrava a bomba de hidrogênio, ele lembrava que há limites que, uma vez cruzados, não se reencontram. E pagou caro por lembrar o óbvio, que a inteligência não é sinônimo de sabedoria, e que dissuasão nuclear pode ser paz por medo, mas nunca cura por amor. Entre convites cancelados e honrarias tardias, entre silêncios públicos e aplausos discretos, ele continuou, sofrendo no corpo os cigarros que queimaram junto com noites de cálculo, e no espírito a incerteza que persegue quem tocou no fio desencapado da história. E mesmo assim, viu seu nome reabilitado aos poucos, como se o país, amadurecido, pedisse desculpas sem dizê-las, e o prêmio que levava o nome de Fermi o alcançou quando o tempo já apertava o passo. Mas quem foi Oppenheimer além dos fatos, além das fórmulas, além dos processos que levam seu nome? E a resposta está no atrito entre duas superfícies: o fascínio pelo conhecimento proibido e a ética que freia a mão, a curiosidade que acende a tocha e a consciência que pergunta a quem vamos mostrar o caminho. E foi esse atrito que deu à vida dele o brilho e a queimadura. Porque no fim, não é a bomba que define o homem, é o que ele faz após ouvir seu próprio trovão. E por isso, seu legado não cabe no rótulo de pai da bomba, cabe no alerta que ele tentou fazer ecoar.
que toda vez que a humanidade avança um século em uma década, a alma precisa correr atrás para não chegar atrasada ao futuro. E se você quer seguir nessa trilha com a gente, investigando o ponto em que história, ciência e poder se cruzam e explodem em consequência, inscreva-se agora no O Enigma Global. Ative o sino e deixe seu comentário com a próxima investigação que você quer ver, porque este canal é um documentário contínuo e você é parte do nosso Conselho Editorial Invisível. A verdade é que a bomba atômica abriu a porta de uma era que ainda não se fechou, e desde 1945 vivemos sobre o teto dessa casa iluminada por relâmpagos. E se por um lado isso impediu que potências se devorassem em guerras diretas, por outro lado nos treinou a aceitar uma normalidade feita de alarmes desligados. E o legado de Oppenheimer só faz sentido se lembrar que o botão não é apenas metal e circuito, é filosofia materializada, é escolha tornada mecanismo. E enquanto os arquivos da Guerra Fria amadurecem e os conflitos do século XXI ganham novas máscaras, a pergunta permanece: quem escolhe quando o impossível deixa de ser teoria? E se a resposta for sempre política, então a ciência precisa continuar lembrando o caminho, com humildade e rigor, porque a curiosidade nos trouxe até aqui, mas só a sabedoria nos permitirá continuar. E se você quer seguir nessa trilha com a gente, investigando o ponto em que história, ciência e poder se cruzam e explodem em consequência, inscreva-se agora no O Enigma Global. Ative o sino e deixe seu comentário com a próxima investigação que você quer ver, porque este canal é um documentário contínuo e você é parte do nosso Conselho Editorial Invisível.